Fala meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão. Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa seu comentário, beleza? Vamos pro vídeo. Se na sua opinião esse grupo com LDU, com Deportivo Táchira e com Central Córdoba, vamos colocar nossa brincadeirinha ali do difícil, médio e fácil, e eu começo com o Léo Lepre, se este grupo, o grupo C, é difícil, é médio ou é fácil para o Flamengo, Léo? Não, para esse Flamengo é um grupo fácil, né? Vai ser difícil para os outros três que vão brigar por uma vaga. Com certeza, o time mais complicado é a Liga, né? A LDU, bicampeã equatoriana, inclusive o primeiro título foi com o Zubeldia, agora está com o Vitamina Sanches, um treinador argentino que tem tido bons trabalhos recentemente, inclusive no Palestino, antes dele chegar na LDU. E vale muito a pena a gente ficar ligado nesse time e no Alex Arce, que é um centroavante paraguaio que foi pauta no Corinthians, foi pauta no Palmeiras, foi pauta no Atlético Mineiro. Todo mundo atrás dele, a LDU bateu o pé, segurou e vale a pena ficar de olho porque é um bom centroavante. E também como dado curioso tem o Carlos Grueso como volante contratado para essa temporada. Ele é filho do Carlos Grueso, que é auxiliar técnico, do Zubeldia no São Paulo. Então a LDU realmente é um time que vai complicar a vida do Flamengo, mas eu acredito que o Flamengo consiga fazer 4 pontos, né, com um empate aqui, lá e depois uma vitória no Brasil. Depois a gente vai ter, esse aí é o Pablo Vitamina Sanches, né, o treinador argentino, muito amigo, inclusive, do Tchatcho Kudê, e esse é o Alex Arce, centroavante paraguaio, que foi alvo de diversos times do Brasil. O Central Córdoba é a primeira vez que está disputando a Libertadores, né? Um time de Santiago del Estero. Esse é o técnico Omar de Felipe, que é muito conhecido, na verdade, porque ele tem uma longa trajetória no futebol argentino, mas porque ele também é um ex-combatente da Guerra das Malvinas. Então vão circular muitas histórias ao redor dele, mas não deve oferecer muita resistência. E o Deportivo Táchira é o principal time venezuelano. Se na Venezuela existe aquele culto ao beisebol muito grande, Táchira, né, a província de Táchira, por ficar na fronteira com a Colômbia, muito perto de Cúcuta, funciona com uma cultura muito diferente, é muito próxima da cultura colombiana, apesar que os dois países se misturam. Mas em Táchira o futebol é muito significativo e é a torcida mais fanática, assim. O Flamengo pode ter alguma dificuldade porque dos venezuelanos é sempre o time mais cascudo, é o Deportivo Táchira. Mas eu acredito que para esse grupo o Flamengo consiga vencer com uma certa facilidade, Rizek. E tem uma logística chata que você tem que descer em Caracas, pegar 1h30 de ônibus, fora jogar em Quito, que é sempre difícil para um time brasileiro. O Léo foi na categoria fácil para o Flamengo. Alguém diverge? Alguém vai colocar como médio ou difícil? Não. Eu coloco fácil, mas eu estou ansiosa para entender o que o Flamengo vai priorizar. Se vai priorizar começar bem o brasileiro ou se vai priorizar a Libertadores. Acho que dá para ir forte, acho não, né? Tem que ir forte nas duas. Mas como a primeira fase ela é mais administrável, embora o ano passado tenha pensado assim e se deu mal, exatamente. Eu estou curiosa para saber o que essa diretoria vai imprimir como prioridade para esse começo para esse mês de abril, né? Isso que eu ia te falar, na entrevista que o BAP deu, pós sorteio, pelo que eu entendi, ele vai priorizar a Libertadores porque ele falou sobre isso. Primeiro ele falou sobre altitude, né? E ele até brincou que sai as bolinhas e a LDU tá na chave do Flamengo sempre. E aí ele disse isso. E o Bolívar tá na do Palmeiras. Exatamente. Sempre, é 10 de 10. E aí ele disse isso, que ele nesse momento, ele tá muito preocupado com essa primeira fase porque ele acha que essa primeira fase pode levar o Flamengo lá na frente A notícia é contar algo novo, né? Então vai ser notícia o dia em que um clube brasileiro priorizar o brasileiro e não a Copa do Brasil e não a Libertadores, porque todos os clubes brasileiros... O Palmeiras ano passado não priorizou a Libertadores. Priorizou o Flamengo também não a Copa liberou. do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro. O Flamengo também não priorizou a Libertadores. O Palmeiras também não. O Flamengo priorizou o estadual. Sim. Mas não foi o brasileiro. Ele priorizou o estadual. Eu tô colocando o brasileiro, mas pode ser outra Copa. Eu não sei o que essa diretoria vai querer nesse momento. O Flamengo ano passado passou em segundo na fase de grupos, porque ele priorizou as finais contra o Nova Iguaçu. E o Flamengo poderia ficar de fora na última rodada. Dependendo de resultados, e o Flamengo com o podia ficar time de fora. reserva 2 jogos cruciais, passou em segundo, que fez com que ele decidisse fora de casa depois. Me parece que agora eles estão pensando diferente. Priorizou a Copa do Brasil em detrimento do brasileiro, mas sempre, assim, o Campeonato Brasileiro, quando afunila a Copa do Brasil, Libertadores e brasileiro, o brasileiro vira a terceira opção aqui, sempre. É impressionante. Mas eu acho que o Felipe vai priorizar tudo, ele vai colocar a força máxima em tudo que ele puder. Eu acho que não vai poupar a escolher, não.
diferentemente do ano passado. Eu também acho. Vamos ouvir o BAP, ele estava falando do grupo. Gostou do grupo? Achou difícil, médio? Essa pergunta que a gente está fazendo, fizemos ao BAP ontem. É difícil? É médio? É fácil? E o presidente do Flamengo respondeu assim. A Libertadores é sempre uma disputa especial. Eu entendo que o grupo do Flamengo, do ponto de vista técnico, ficou de bom tamanho para a gente. Eu estou satisfeito com o grupo que a gente pegou. Temos que focar no que a gente controla agora, que é a nossa preparação. Até agora tem sido boa. E eu estou confiante para essa Libertadores. É natural, nós já estamos acostumados com isso, mas no esquema que a gente tem, com a logística que a gente tem no Flamengo, isso fica minimizado com toda certeza. Olha, os jogos do Flamengo, ele inicia contra o Deportivo Táchira, fora de casa, na Venezuela. Depois ele vai receber Central Córdoba, aí vai visitar a LDU. Faz os 2 jogos na primeira perna fora de casa. E aí Central Córdoba... Aí é Central Córdoba fora, LDU em casa e Deportivo Táchira em casa. Repete igual o Botafogo, né? Faz os 2 primeiros jogos mais difíceis fora. Aí, gente, obrigação de passar em primeiro, né? Desculpa obrigação. falar assim, mas é obrigação, né? Pelo que a gente está vendo até Não, aqui... gente. Obrigação, né? Sobrar Pezinho no grupo, nas né? costas, pezinho nas obrigação, costas. Central Córdoba é a primeira vez É. que participar dessa competição. Não, então, e brigar assim, por fazer a melhor campanha Exatamente, também, né? é isso. Sim. eu acho Tem que que brigar por Porque fazer é a melhor importante. Se você campanha. acha que não é Pensando no importante, grupo, é importante demais ser o primeiro. Tem um jogo Não, e porque delicado. você vai bater de frente com outros brasileiros mais pra frente. Então, assim, Exato. você tem o fator casa a seu favor. Você pode minimizar o sofrimento. Não, e as 2 últimas eliminações do Flamengo foram fora de casa, né? Olímpia Exato. e Peñarol. Então, Exatamente. assim, fundamental, né? Fundamental. E o grupo do Flamengo? Vocês acharam um grupo tranquilo? Porque ano passado o Flamengo não foi campeão do grupo. Não. Foi o Bolívar. Bolívar. Isso a gente pode depois até discutir se né, como é que vai ser a dificuldade do Palmeiras também. Então, a questão é que nos últimos 2... esse é o terceiro no caso, né? Mas nos últimos 2 anos, né, anteriores a 2025, o Flamengo teve grupos relativamente tranquilos e se complicou. Teve a questão Palestino, do Palestino, do Alcas. Palestino foi ano passado, Foi. Já se nem eu não estou lembro. enganado. Aí teve o Alcas há 2 Vitor anos, Pereira. com o Vitor Pereira. Pereira, Primeira vez lá, derrota para o Alcas. Mas então, novamente, ao meu ver, é um grupo tranquilo que o Flamengo tem. Tem toda a questão aí, enfim, de altitude, o Táchira lá, mas é mais questão de logística. Sendo bem sincero, no nível técnico, o Flamengo é franco favorito do grupo também. Só do grupo? Só do grupo? Não, Não. você tá falando da Libertadores. A Libertadores. gente está discutindo os grupos. Isso, Você uma já coisa vai. de cada vez. Você já, É que ele já tá no gosta, mata-mata, ele tá lá na semifinal. Ele já Mas tá. ele já fez cruzamento, Ele já pensou lá, 18 pontos, né? O Pedro Henrique Você quer Torre. comprar passar? Onde vai ser a final? Já tem? Ainda não tem, só tem da Sula. Ô Pedro Henrique Torre, você sem querer falou algo que a gente fala direto com o Bruno, que é, por favor, não sufoque o artista. O Bruno sufoca todo mundo e resolve dizer que ele é o sufocado dessa história, mas já tá projetando o Flamengo aí, talvez como um favorito na competição. Ele é animado demais, é impressionante. É impressionante. As ruas falam, o Bruno é animado demais. A gente fala com as outras pessoas, dá pra... Enfim, Fala uma coisa fica pior. muito empolgado. Isso é elogio. Isso aí é a Aí parte boa. deixa pro off. Deixa pro off. Mas, mais uma vez aí, um beijo pra Mari Spinelli, agora um beijo pra Mari Pereira também, abraço pro Jailson e abraço pro nosso Bruno também, sempre empolgadíssimo. Olha, eu fico pensando o que o torcedor do Bahia que tá pensando do Bruno, depois de falar de viver a experiência, e vamos ver essa experiência da Libertadores aí, mas enfim... esse grupo do Flamengo aí, por mais que o BAP tenha tentado falar da questão da logística, que temos avião fretado, o Flamengo desde 2019 com o Jorge Jesus só anda de fretado, né? Só voa de fretado, melhor dizendo. Tudo bem, tem o conforto, a gente reconhece e tudo mais, mas é complicadinho, assim, você ter uma viagem muito longa, intercalado com o Campeonato Brasileiro, né? Você tem viagens bem longas, depois volta para jogar o Campeonato Brasileiro, dependendo de onde seja, mesmo que seja no Rio de Janeiro, você vai para Venezuela, não é ali no interior da Venezuela, não é na capital da Venezuela, mas para o interior, né? Contra o Deportivo Táchira, então você tem um deslocamento muito grande, você tem que fazer talvez o famoso, a expressão da moda, controle de carga em um jogo, em outro. Felipe Luiz balanceou demais nesse início de temporada. Você tem a temida altitude com a LDU, né?
lá em Quito. O Flamengo já está mais do que acostumado, até brinquei na minha primeira participação aqui, que se deixar o avião do Flamengo solto na pista, ele já levanta voo e vai para o Equador tranquilamente. Tanto que o Flamengo esteve nos últimos anos por lá, foi campeão até em 2022 em Guayaquil, que não tem altitude, mas em Quito tem. Embora não seja tão alto assim, né? É uma altitude complicada, mas não é a altitude de La Paz. Mas são alguns, e é distante, né? 5 horas de voo direto, mais ou menos. Mas alguns fatores que complicam aí. E também o Central Córdoba, que não é ali na capital, não é em Buenos Aires, né? Porque, olha, eu tô caindo quase na pegadinha aqui da cidade de Santiago del Estero. Eu tô quase caindo na pegadinha aqui de falar o nome errado da cidade, mas Santiago del Estero ao norte ali de Buenos Aires. Parece que o pessoal ficou muito empolgado lá com a presença do Flamengo, digo pelas redes sociais. Ontem vários rubro-negros conversando pelas redes sociais com torcedores do Central Córdoba, e eles falando que vai ser um acontecimento a passagem do Flamengo por lá, porque é um time que está em 10º lugar no campeonato argentino e está muito empolgado em receber as estrelas do Flamengo, como eles estão dizendo por lá. Então, tecnicamente pode ser até bem acessível, mas como o Jailson lembrou aí, nos últimos anos o Flamengo se embolou, não venceu nenhum jogo fora de casa ano passado, por mais que o Tite tenha feito um ótimo campeonato carioca, se embolou bastante. Então o Flamengo tem que ter as barbas de molho aí, por mais que esteja numa fase muito boa com o Felipe Luiz, muito bem taticamente, de se pensar aí como vai encarar essa Libertadores. Há uma confiança muito boa no trabalho e tudo mais, mas logisticamente, barbas de molho e Libertadores é Libertadores. Agora, só antes de devolver aí, queria dizer que eu estava ouvindo aqui, que pronúncia espetacular de Tadieres, da Mariana Spinelli, hein? Fiquei realmente assim, espetacular, como diriam os outros assim. Ô Pedro Henrique Torre, eu estive na Argentina, não precisa lembrar qual foi o resultado final, mas estive na Argentina com uma certa frequência. Então eu peguei um pouco do sotaque para ter Tacheres. Porque você tem que trazer aqui para as pessoas, né? Né, Jailson? Claro. Como as coisas funcionam. Olha, fala, Pedro. Eu tive lá no CT do Tacheres em 2022, a convite do pessoal de lá, quando o Flamengo enfrentou o Tacheres por lá, e nem os garotos da cancha lá das canteiras falam tão bem assim, igual Mariano Spinelli. Fiquei impressionado. Muitas graças, meu amigo. Um abraço, tá? Pode seguir seu trabalho por aí. Se precisar de mais dicas também, eu vou aprimorando. E a cidade, né, onde o Flamengo vai jogar, foi onde teve o MotoGP nesse final de semana. Olha só. Então, recebendo grandes estrelas do esporte mundial.